Atrofia. Você já se perguntou o que acontece com os nossos músculos quando a gente não usa ele? Você já ouviu falar sobre atrofia e não entendeu nada ou não sabe do que se trata? Então fique tranquilo que você não está sozinho nessa. Essa é uma palavra muito usada na área da saúde e hoje eu vou trazer ela aqui e vou simplificar para vocês no dicionário terapêutico. Então assiste até o final esse vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Eu sou o Leone Reppers e eu estou aqui apresentando para vocês o Dicionário Terapêutico da Neuropédica, onde frequentemente eu trago um termo ou uma palavra que é muito usada na área da saúde e tento simplificar ela para vocês para ficar mais fácil de entender e vocês estarem cientes e por dentro de tudo que está acontecendo no processo. Mas, antes de eu explicar o que é atrofia, você já curtiu o vídeo? Se você não curtiu ainda, curte ele aqui embaixo. E também compartilhe esse vídeo para outro pai, outra pessoa que você sabe que também tem essa dúvida e a gente vai conseguir ajudar ela também. Além de ajudar que nosso canal continue crescendo e a gente consiga trazer muito mais conteúdos para vocês. De uma maneira bem simples e resumida, atrofia é quando nossos músculos ficam menores e mais fracos. Atrofia nada mais é que a redução do tamanho e do volume das fibras musculares. Isso pode acontecer por diversas razões. As principais é o não uso, a baixa frequência de uso da musculatura. Então, o nosso corpo entende que a gente não precisa daquele volume de musculatura, daquele tanto de energia para manter aquele volume de musculatura, então ele diminui aquele volume para gastar menos energia já que não está sendo utilizado. E a outra questão é por alguma doença ou uma questão neurológica, onde o nosso cérebro não entende que ele precisa ser útil, ou que ele está sendo utilizado, ou que ele deveria ser utilizado. Indo mais a fundo, falando fisiologicamente, a atrofia acontece a degradação das nossas proteínas. Os nossos músculos, as nossas composições de fibras são por uma aglomerados de proteínas. Então o que acontece, que é o inverso da hipertrofia que eu expliquei lá no outro vídeo, que é a multiplicação das fibras, o aumento e o volume das fibras, aqui acontece o inverso, é a degradação dessas proteínas. Então a gente vai diminuindo o tamanho e o volume dessas fibras e a gente acaba ficando com um volume menor muscular e, consequentemente, com menos força. Fisiologicamente falando, o que acontece o processo é a degradação das proteínas. Ao invés de ter uma síntese positiva da construção de proteínas, a gente acaba tendo a degradação. E o resultado disso é uma diminuição e uma perca do volume muscular e, consequentemente, da força que esse volume maior exercia. Agora, para ficar bem fácil de entender, vou dar um exemplo prático que você já notou em alguma pessoa na sua vida. Teve uma pessoa que ela teve qualquer um acidente que ela teve que, por exemplo, engessar o braço. Quando ela vai tirar o gesso, o braço fica mais fininho. Isso é o processo de atrofia. Ela ficou muito tempo com o braço imobilizado, então nossa mente, o nosso corpo entendeu que ela não precisava mais de um grupo muscular grande e de força, porque não estava sendo usado aquele braço que estava imobilizado com gesso. Então, por isso, acaba tendo a degradação das proteínas e não tem síntese de novas, porque não tem estímulo. Que eu falei lá naquele episódio no que eu expliquei que é a hipertrofia, o aumento das fibras, como é que funcionava o processo, aqui é o inverso. Ele não entende que precisa ter uma sinalização, que não vai ser usado, então o braço, quando ele quebrou, ele estava num volume, aí ficou com o gesso, depois de um mês e pouco, quando ele foi tirar o gesso, não fez nada, é diferente, ele ficou paradinho e ele está menor. Com certeza você já viu isso, tanto enfaixando braço, perna ou qualquer outra questão. Isso é atrofia, a perda do volume da massa muscular. Agora eu vou tentar trazer um exemplo mais prática terapêutica para ficar mais fácil de visualizar na sua criança que tem alguma condição. Imagine que a sua criança ela passa muito tempo deitada, sem se movimentar, sem ter uma descarga de peso, sem fazer alguma coisa. Acontece a questão da atrofia. Se ela não precisa fazer estabilização, não precisa fazer um movimento, o nosso corpo entende que ela não deveria ter aquele suporte, continuar tendo aquele grande grupo de massa muscular para ter um gasto de energia com aquilo. Então, o nosso corpo começa o processo de atrofia, é onde aquela pessoa que ela fica muito tempo na cama, ela acaba ficando cada vez mais franzina. Então, para evitar que a atrofia aconteça e ela impeça tanto a mobilidade quanto a questão estrutural, é sempre estimular dentro das suas possibilidades, dentro das suas necessidades, por isso que é muito importante fazer uma avaliação, ter um profissional responsável, capacitado para conseguir fazer o processo e sempre ter alguém fazendo um processo de estimulação, para que o corpo
entenda que é necessário ele ter a continuar a produção que ele tem de síntese normal, né, que ele não perca o que já tem. Em alguns casos, acabar tendo o processo inverso da atrofia, que é a hipertrofia, um aumento tanto do volume para dar mais segurança na estruturação, quanto na força, para melhorar a questão de mobilidade, a questão de ter mais força para fazer algumas coisas e ajudar no processo de outras coisas. Concluindo então, a atrofia nada mais é que o processo inverso de hipertrofia, que eu expliquei no vídeo que está aqui em cima, eu vou deixar o cardzinho para vocês, que é a questão do inverso da hipertrofia. A hipertrofia é o aumento da massa muscular e a atrofia é a diminuição da massa muscular. Então a gente compreende que entender esse processo e trabalhar as necessidades desse processo no seu pequeno ele é crucial para que ele tenha mais independência e para que ele tenha uma estrutura melhor para evitar mais condições que possam acarretar por conta de o corpo ser muito fraco, de ser muito vulnerável. Agora que você já sabe o que é atrofia, tem mais alguma palavra ou termo que você fica sempre pensando e não sabe o significado ou não entendeu direito? Deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, não se esquece de curtir e compartilhar para aquela pessoa que você tem certeza que se beneficiaria também desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nós temos conteúdos diários lá no Instagram da clínica, que é @neuropet. E se você gostou desse vídeo, você pode deixar seu like e também pode deixar sua dúvida aqui nos comentários, caso tenha ficado alguma. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para saber sempre um pouquinho mais sobre reabilitação e estimulação infantil.